Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos orar nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, colocar esse momento aqui, todo na presença do Senhor. Tudo que já foi feito e a Tua palavra vai ser ministrada agora. Pai, nós temos certeza, fé e certeza que isso aqui não é em vão e que está, ó Deus, abençoando vidas, ó Deus, que está assim, através dessa pregação, o Senhor tem operado milagres, maravilha na vida de pessoas. Eu creio nisso. Isso aqui não aconteceria se não fosse o propósito do Senhor. Desde já eu te peço, ó Deus, que essa palavra possa entrar em vários lares, que ela seja um instrumento de bênção para a vida das pessoas. Pai, nos ajuda, pregar a Tua palavra é uma responsabilidade, então nos ajuda, Deus, para que não seja o homem, mas seja o Senhor falando aos nossos corações. E alcança vidas, Pai. Que essa palavra, ó Deus, venha romper barreiras. Ó Deus, muitas vezes a gente, ó Deus, assim, tem dificuldade em passar para as pessoas, ó Deus, em compartilhar com as pessoas, Pai, mas que cada ouvinte dessa palavra possa compartilhar para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu vou ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 13. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo de número 13. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Queridos, nós estamos em Lucas capítulo 12, no versículo 1. Fala que miríades de pessoas se aglomeravam, ali perto de Jesus, e ainda fala a pontos de uns atropelarem os outros, ou seja, tinha uma multidão perto de Jesus. Queridos, sempre Jesus atrai pessoas. E naquela época, por onde Jesus passava, muitas pessoas iam para ver, muitas pessoas se aproximavam de Jesus para ver os milagres que ele fazia. Muitas pessoas se aproximavam por admiração, por curiosidade, porque estava sendo falado que tinha alguém, naquela época que estava operando milagres, que estava curando pessoas, curando enfermos. Então atraía multidões. E muita gente se juntava ali até para ouvir o que Jesus tinha para dizer, para ensinar, para falar. Mas de fato, o coração de muitos não estava em Jesus. Era curiosidade, era admiração. Querido, deve ser fantástico ver uma pessoa paralítica andar, ver um surdo ouvir, ver um cego voltar a ver. Então muitas pessoas se aproximavam de Jesus, porém não desenvolviam uma vida na presença do Senhor, não desenvolviam uma vida espiritual. Muitas pessoas iam para ver os acontecimentos e não desenvolviam um relacionamento espiritual adequado, correto, profundo com o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas desconheciam as coisas espirituais. Elas ouviam Jesus, mas muitas vezes não entendiam e até desconheciam as coisas espirituais e viviam um cristianismo, entre aspas, superficial, algo que não era sólido, algo que não era profundo na vida dessas pessoas.
E esse texto fala que as pessoas iam até Jesus. Querido, eu meditando nessa palavra esses dias, eu pensei que existe muita diferença entre andar com Jesus, andar de verdade, de fato, e caminhar com Ele, seguir Ele. Existe muita diferença entre essas duas atitudes. Tem muita gente que anda com Jesus, vai ver o que Ele faz, vai procurar um milagre, mas de fato não seguem a Jesus, não caminham no dia a dia com Ele. Seguir Jesus é algo mais específico, é algo mais profundo, é algo muito mais decisivo. Seguir Jesus é se entregar totalmente a Ele, abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha nessa caminhada cristã, é abrir mão de muita coisa nossa, mas que nos atrapalha, é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. A própria palavra de Deus fala em Lucas 9:23, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tem pessoas que andam, mas não seguem. Continuam travadas espiritualmente, continuam sem profundidade na sua vida espiritual, continuam num relacionamento superficial com Deus, com o Senhor Jesus, e até andam, até ouvem, mas não colocam a palavra de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Quem segue Jesus, eu falo seguir mesmo, se entregar a Ele, se envolve com as coisas de Deus. Não se conforma com esse mundo todo distorcido, não se conforma com esse mundo todo corrompido, tanta gente precisando de uma palavra. Quem segue Jesus de verdade tem compaixão dessas almas, dessas vidas, e sente o desejo, a vontade de fazer algo por essas vidas. E se preocupa com um bom testemunho, se preocupa com uma vida íntegra na presença do Senhor. Então existe uma diferença muito grande. Aqui fala que multidões estavam ali, aglomerando ali para ver Jesus falar e operar os milagres. Mas infelizmente, como a gente sabe, a maioria desses, a grande maioria, não estava ali para seguir Jesus no dia a dia. Estava ali para ver, estava ali para assistir as coisas. Infelizmente, assim acontece com muitas pessoas hoje. Querido, por que Jesus ensinava por parábolas? Esse texto fala que Jesus proferiu uma parábola. Jesus ensinava por parábolas porque era uma forma de explicar verdades complexas, verdades profundas, mas para as pessoas entenderem com mais facilidade. Então ele usava elementos do dia a dia que as pessoas conheciam, e ali parábola é uma história. Ele trazia um ensinamento profundo que as pessoas entenderiam de uma forma mais simples. E isso é muito comum, era muito comum na época de Jesus. Nesse texto que nós lemos, antes da parábola, um personagem aparece na Bíblia, que fala que um homem chega até Jesus e no meio da multidão ali, ele se aproxima de Jesus e ele pede a Jesus que ordenasse que o irmão dele repartisse a herança com ele. Era uma causa, eu já vi muita gente até pregar, falar mal desse homem aqui, mas vamos pensar, antes da gente... Era uma causa errada? Não. Se ele tinha direito a uma herança, o irmão dele não queria repartir, ele tinha direito. Era uma causa, vamos dizer assim, até justa. Mas qual é o erro desse personagem aqui, desse homem? É o que eu vejo acontecer com muitas pessoas hoje. Ele estava aqui nesse momento, próximo de Jesus, mas o coração dele estava longe. O coração dele estava lá fora, no problema dele, na situação dele. Assim eu vejo muita gente hoje que fala que é cristão, que fala que segue Jesus, mas o coração está nos bens, nos problemas, em coisas diversas. Muitas vezes está até dentro da igreja, mas às vezes nem sabe o que foi pregado, não sabe o hino que foi cantado,
às vezes está ali dentro da igreja e fala até, não, eu sou um seguidor de Jesus, mas o coração está tão distante, vive uma vida tão, espiritualmente falando, tão superficial, muitas vezes até vai na igreja mais por um desencargo de consciência, mas não é aquela coisa de um coração entregue ao Senhor. Eu vim aqui para te ouvir, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, eu vim aqui para cantar hino de adoração ao Senhor. E tem muitas pessoas que estão desta forma. Esse homem, no versículo 13, se aproxima de Jesus. Jesus está o tempo todo ensinando ali a confiar em Deus, a andar na presença do Senhor, mas a mente dele, ele estava ali o corpo, mas a mente dele estava longe de tudo aquilo. E quando ele se aproxima de Jesus, ele já fala, mestre, pede ao meu irmão que reparta comigo, porque tem um bem material lá que é meu, mas tá ficando com ele. Aí Jesus traz essa parábola. Na verdade, Jesus fala na parábola de alguém, é até chamada a parábola do rico insensato. Jesus está falando de alguém que tinha tudo, porém não tinha entendimento espiritual. Esse rico aqui, insensato, esse homem aqui que o campo dele produziu muito, um homem rico, a Bíblia fala, né? Que o campo de um homem rico produziu com abundância, fartura. Mas esse homem, parábola, Jesus está trazendo aqui um ensinamento para a nossa vida. É isso que a gente tem que pensar. Jesus está contando uma ilustração, uma história, mas para trazer um ensinamento profundo para a nossa vida. Fala de um homem que se achava autossuficiente, senhor de si mesmo, alguém que era dono do seu destino, do seu futuro. Ele achava ou agia como se não dependesse de Deus para nada. Em momento algum aqui, na ilustração, na parábola, fala que ele agradeceu a Deus, que ele buscou orientação de Deus. Pelo contrário, fala que ele viu o campo dele produzindo com fartura e ele tomava decisões, olha, vou construir celeiros ainda maiores. Esse homem que fala que ele programou todo o futuro, projetou todo o futuro dele. Olha, o que o meu campo produziu, dá para minha alma. Ele ainda fala, né? Come, bebe, regala-te. Eu consegui uma situação boa para o resto da vida. Mas a Bíblia fala que esse homem era louco, era insensato. Ele achava e agia como se não precisasse de Deus, como se pudesse resolver tudo sozinho na sua vida. Era um bom administrador, porque para o campo dele produzir, ele plantou, ele era um bom administrador, era um bom trabalhador, era um homem estrategista, inteligente, sem dúvida nenhuma. Olhando por esse lado, na parábola, era um bom administrador. Querido, a Bíblia fala em Marcos 8,36 que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E é isso que Jesus está ensinando, é isso que Jesus está trazendo para aquela multidão, porque tinha uma multidão, no meio dessa multidão, um homem se aproxima dele para pedir que ele fosse lá resolver essa questão. Mas Jesus está trazendo um ensinamento para uma multidão. O ensinamento é esse: que adianta a gente estar com o coração nas riquezas, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que a gente tem que entender coisas espirituais, a gente tem que entender o lado espiritual. Esse homem misturou a vida física com uma vida espiritual, ele misturou tudo. No versículo 15, parte B, Jesus está falando, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas nesse mesmo texto, no versículo 19, esse homem que conseguiu no mundo físico prosperar, progredir, ele começa a falar para a própria alma dele: come, bebe,
regala-te. Versículo 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ele começa a misturar o físico, esse mundo nosso natural, com o espiritual, como se ele não precisasse de Deus para satisfazer a sua alma. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, que não podemos viver sem Deus. A gente pode até pensar, estou prosperando, estou bem. Querido, a vida sem Deus, em primeiro lugar, é loucura. É uma vida que nós vamos viver aqui nessa terra, mas depois nós vamos para a perdição. A nossa alma vai se perder. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse homem só enxergava esse mundo, que é o perigo de muitas pessoas hoje. Só estão enxergando esse mundo, só estão enxergando essa existência, estão achando que isso aqui é o fim de todas as coisas, e não é. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A Bíblia fala que a nossa alma é eterna, e então a gente não pode se esquecer das coisas espirituais. O que é essa vida aqui diante da eternidade? Não é nada. O que são 70, 80, 90 anos diante da eternidade? Então essa vida aqui, a gente não pode viver só por ela, achando que ela é o centro de todas as coisas. Nós estamos aqui de passagem para uma eternidade, e é aqui que a gente escolhe aonde vai ser essa eternidade. Querido, esse homem, ele só enxergava essa existência aqui. E a palavra de Deus fala no versículo 20, mas Deus, olha só, fala aqui na parábola, mas Deus lhe disse, louco, 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 essa noite te pedirão a tua alma. E faz uma pergunta, e o que tens preparado para quem será? Que pergunta? O que tens preparado para quem será? Querido, nós estamos aqui preparando algo para alguém. Nós não estamos aqui simplesmente de passagem. Morreu, acabou. Esse é o maior engano do inimigo. Querer que a gente não se preocupe com as questões espirituais. A Bíblia fala que nós estamos aqui de passagem, e o que nós estamos preparando nessa vida será para alguém. E eu não quero que o que eu esteja preparando nessa vida seja para o adversário. Eu não quero ser considerado louco. Querido, nós não estamos falando aqui que é errado planejar o futuro. Querido, se eu puder ter coisas boas, carro do ano, moto, não estou dizendo que seja errado. Se você pode ter, glória a Deus. Mas o errado é colocar o coração nessas coisas e isso se tornar o mais importante na nossa vida. Porque nós não vamos levar carro, nós não vamos levar moto o dia que a gente partir, nós não vamos levar nada, mas a nossa alma é eterna. E eu quero que a minha alma vá para um lugar de descanso e de paz. E para que isso aconteça, eu não posso agir como louco, pensando só nessa vida, a avareza, né? O egoísmo, querendo só possuir, conseguir coisas, mas deixando Deus fora dos meus projetos, fora da minha vida. A Bíblia fala em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas, se você ler o texto lá, não é riqueza. Pode até ser que você seja rico, próspero, mas fala que Deus vai nos alimentar, nos vestir, Deus vai suprir as nossas necessidades. Ou seja, o primeiro objetivo da minha vida tem que ser servir a Deus, andar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, porque eu quero preparar nessa existência algo para a eternidade na presença do Senhor, porque para a eternidade é ou longe ou perto, e eu quero viver perto da presença do meu Criador. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Eu fico me perguntando, como nós temos vivido nessa vida? Será que nós temos entendido que nós estamos no meio de uma vida física natural, mas que existe uma realidade espiritual?
É isso que Jesus está ensinando aqui. É bom ser próspero? Claro. Mas não viva pela riqueza. Não viva fazendo da riqueza o Deus da tua vida. Não viva apenas para essa época, para essa existência. Eu vou repetir, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que nós temos preparado? Será que nós temos colocado Deus à frente dos nossos projetos? Ou será que nós temos sido muito, humanamente falando, inteligentes, humanamente falando, bons estrategistas, prosperando, conseguindo coisas, mas nem nos preocupamos com a vida na presença do Senhor? Querido, eu quero terminar essa palavra dizendo que a Bíblia fala, mas Deus lhe disse: louco, esta noite. Não é? Ele, na parábola, não foi quando os recursos dele estavam lá no final. Não. Jesus está ensinando, falando por uma parábola para fazer entender um ensinamento profundo para a nossa vida. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Querido, sabe o que Deus quer nessa noite? Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Deus nessa noite não está te condenando por você ter talvez uma casa própria, carro. Que isso? De forma nenhuma. A parábola não está dizendo isso. O que condena o homem é não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O desejo de Deus é salvar toda a humanidade. O desejo de Deus é abençoar toda a humanidade. O desejo de Deus, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele fala que pode ser a pessoa que for, até o último fôlego, até o último suspiro de vida, Deus está concedendo a oportunidade da salvação. Então Deus não está condenando esse homem pela prosperidade, por aquilo que ele conseguiu, mas Deus está dizendo: louco, você só está preocupando com essa vida. Querido, como é que você tem visto a vida? Como é que você tem visto Jesus na sua vida? Será que você passa o dia todo, anda, trabalha, às vezes se diverte, faz tudo o que tem que ser feito durante um dia, mas em nenhum momento você se preocupa com a sua vida espiritual? Em nenhum momento você se preocupa com aquilo que Deus tem, porque Deus tem um projeto para a nossa vida. Deus nos criou e Deus tem um projeto para a nossa vida. Por que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz? Porque Deus quer nos salvar. Porque Deus quer que a gente viva a eternidade perto dEle, na presença dEle. Mas tem muita gente que não procura entender, não se preocupa, ou até tem muita gente que já entendeu isso, mas não desenvolve um relacionamento profundo com Deus. Estão na igreja, mas o coração está lá fora. O pensamento está lá fora. Está preocupado com as coisas lá de fora. Querido, nessa noite, que Deus possa te fazer entender que quando nós buscamos a Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Deus é melhor do que qualquer riqueza física, material. A Bíblia fala para a gente não juntar tesouro nessa terra onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói. Não é, eu volto a dizer, que seja errado ser próspero. Pelo contrário, Deus é Deus de prosperidade, Deus é Deus de fartura. Mas muitas vezes quando nós começamos a obter essas coisas, o nosso coração vai para essas coisas. Ei, querido, Deus tem que ser aquele que se assenta no trono no nosso coração. Deus tem que ser aquele que a gente quer todos os dias estar na presença dEle. Deus tem que ser aquele que a gente tem alegria em adorar, em exaltar. Quanta gente às vezes está dentro de uma igreja e você vê que não tem prazer em adorar, não tem prazer em louvar o nome do Senhor. Deus tem que ser aquele que causa alegria na nossa vida, causa prazer no nosso coração. Deus tem que ser o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Que Deus te abençoe nessa noite
Eu não sei da sua realidade, eu não sei se a sua situação, não sei. Mas Deus nessa noite está te dizendo que Ele quer assentar no trono do teu coração. Que Ele quer conduzir a tua vida em triunfo. Que Ele quer garantir para você que você está salvo, que o teu nome está escrito no livro da vida. Deus quer nessa noite que você, se você não está nesse foco, se você não tem esse entendimento, nessa noite Deus está abrindo através de uma parábola, através do que está sendo ministrado aqui, abrindo o teu entendimento, porque por mais que você possua, Deus é muito melhor. É o melhor que nós temos, é o Senhor. Que Ele possa entrar na tua casa e Deus não arromba, Deus bate na porta. É o que Ele está fazendo aqui, está batendo na porta da tua casa, da tua vida, do teu coração. Que você possa abrir a porta, abrir o coração, receber Deus na tua vida, receber o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. E você vai entender que eu amo as coisas que eu tenho, mas sobre todas elas eu amo o Senhor da minha vida. Que Deus te abençoe, que você compartilhe essa palavra. Às vezes você pode dizer, mas eu não sei pregar, mas você pode compartilhar. E essa palavra, você pode ser instrumento, profeta de Deus, para ajudar outras vidas. Compartilhe. Não é para minha glória, mas é para a glória do Senhor. O meu sonho é que essa palavra, o meu desejo é que essa palavra abençoe vidas e mais vidas, para que o nome do Senhor seja exaltado. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço em nome de Jesus.